Marcos capítulo 3, versículos 31 a 35. Marcos 3, 31 a 35. Nós sabemos que a obediência nos identifica como filhos de Deus. Você mostra que é um filho de Deus sendo obediente a Ele. A obediência também nos faz íntimos de Jesus. Jesus certa vez falou: eu não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho-vos chamado amigos. O nosso Senhor, Ele quer intimidade conosco, Ele quer uma aproximação. E aqui o assunto começa a ficar difícil. A obediência vai além do vínculo familiar. O seu relacionamento com Deus é mais importante do que o seu relacionamento com seu filho. É mais importante do que o relacionamento com seu marido. O relacionamento com Deus é mais importante do que o seu amor para com a sua mãe. O relacionamento com Deus, ele está acima da afinidade e do vínculo sanguíneo. Isso é pesado para se ouvir, porque nós falamos que o nosso bem maior na terra é a família. Mas isso não é um jargão dos evangélicos. O jargão, ou o lema da máfia é esse: a família está acima de tudo. E eles são criminosos. Família é algo que nos prende, não porque a gente ganha um afeto pela família, é porque a gente já nasceu preso com a família. Você pode até escolher os seus amigos, seus ambientes, mas você não pode escolher o seu lar e os seus parentes, a sua família. Já vem junto com você desde que você nasce. E quando nós nos damos muito bem com a nossa família e vem uma palavra desse tipo, que nós devemos amar mais a Deus do que aos nossos familiares, até que o nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, isso soa para nós como crueldade. Isso vem para nós como uma invasão de privacidade. Você está mexendo com o meu bem maior, que é a minha família. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 5, versículo 8, que aquele que não cuida dos seus queridos, seus familiares, sua família, aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. A palavra de Deus te convoca a cuidar dos seus progenitores, mas é quando eles ficam dependentes, quando eles ficam velhos e não conseguem nem se trocar mais sozinhos, nem tomar banho, nem acessar um documento. Mas Deus não fala que a sua vida toda você tem que ficar grudadinho com a sua família, pensando só na sua família. Porque todos aqueles que tiverem essa mentalidade não vão conseguir fazer nada de útil para quem não é da família. E quando a palavra de Deus diz: ide por todas as famílias suas que tiver na terra e preguem o Evangelho, não é assim que diz a palavra de Deus. Ela diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho para quem? Toda criatura. Não precisa ser só da sua família. Eu estou aqui diante de jovens que, se eles, e de velhos também, tem o Anderson ali, casado com uma moça, que é a Raquel, uma jovem senhora também, a Cleide. Se essas pessoas
pensassem só na sua família, nós não teríamos a bênção de tê-los aqui, sendo bênção para nós. Nós não teríamos a bênção deles alcançarem outras pessoas. Nós, cada um no seu quadrado, cada um ficaria com seu núcleo familiar, como famílias que vocês conhecem. Aqui eu não estou criticando ninguém, estou criticando todo mundo. Os pais têm uma casa, aí ele já vê que o filho vai se casar, ele faz um puxadinho no fundo, aí o outro filho vai casar, ele constrói em cima, aí vem os netos que também vão se casar, e faz outro puxadinho ali, e de repente está uma casa com um monte de criança, com um monte de gente, você não sabe quem é filho de quem é sobrinho daquele. Isso é bem cultural, de pessoas que fazem igual a Torre de Babel. O que a Torre de Babel fez? Qual é o principal problema da Torre de Babel? Qual foi? Aglomeração. E essa aglomeração, não estou falando de saúde nem nada disso, estou falando de propósito de Deus. Deus falou: crescei e multiplicai e enchei a terra. Ele quer a imagem de Deus espalhada pelo mundo. A boa dica que eu daria para qualquer pai novinho, mãe, é: comece a mandar seu filho para fora de casa. Desde que ele nasceu. Não é você trazer o seu filho naquela mentalidade de que eu vou ficar em casa até papai e mamãe tiverem velhinhos e morrerem. Não, é aquela mentalidade que meus filhos vão. Eles vão como missionários, eles vão como profissionais, mas eles vão. Nada de ficar comigo. É assim que se cria filhos. Com a mentalidade de ir. Agora, tudo bem, às vezes tem casos que os pais acolhem novamente o filho ou a filha que ficaram viúvos ou divorciados. Há casos assim. E há casos temporários. Mas a regra básica de todas as famílias é: eu crio filhos para o mundo. Crio os filhos para irem como cidadãos desse mundo, serem bênção, levarem um pouco da formação do meu lar, da imagem de Deus, para o mundo todo. Como profissional, como missionário, não importa. Então há ocasiões em que a família se torna um impedimento para fazer a vontade de Deus. E há ocasiões em que exige uma adaptação, ou uma readaptação da sua mentalidade e da sua prática familiar. Por isso eu falei que o assunto ia ser difícil. E o Senhor Jesus é quem toca no assunto, não sou eu. O Senhor Jesus é quem fala claramente desse assunto. Vamos ver então essas ocasiões em que a família se torna um impedimento. Ocasiões estas também que você precisa calibrar o seu lar e a sua mente a respeito de família. Então essas ocasiões estão aqui nesses versículos 31 a 35. Quando as demandas são demasiadas. O que é demanda? Alguém poderia me dar uma definição aí bem rapidinho? O que é demanda? Demanda é exigência. É aquilo que exige de você alguma coisa. Família traz demandas? Poucas ou muitas? Muitas. Porém, quando elas são demasiadas, elas se tornam um impedimento para você vir para a igreja, para você orar,
para você dedicar a sua vida ao Senhor, família se torna um impedimento. E o apóstolo Paulo falou que eu quero livrar vocês disso. Era uma situação específica, tudo bem, mas ele falou que quem casa cuida das coisas do mundo e como agradar o marido. O marido dá um trabalho e uma demanda mais do que filhos, porque os filhos ficam até 18 anos, 20 anos, 22, 35, 40, depende. Depois o filho vai embora, mas ainda você fica com aquele velho te dando trabalho. Então, há ocasiões em que a família é um impedimento quando as demandas são demasiadas. Muito trabalho. Quando não temos a noção da genuína família de Deus. Há muita gente que nunca substituiu ou acrescentou a família de Deus à sua família de coração. Entre o povo de Deus e a família consanguínea, ele fica com a família de sangue. Ele não se dedica ao povo de Deus, porque ele não considera como a sua família do coração. O apóstolo Paulo falou que a mãe de Rufo é mãe dele também. Eles não eram irmãos de carne, de sangue. Mas o apóstolo Paulo, nessa caminhada, ele sai da Cilícia, de Tarso, ele ganha um monte de mãe, um monte de pai e um monte de irmãos. Esse é o meu testemunho também. Eu tenho um monte de mães, um monte de pais e um monte de irmãos. E não são do meu sangue. A família do meu sangue eu encontro uma vez por ano. E é uma boa reunião. Uma reunião de 45 pessoas em volta de uma piscina, comendo churrasco e tentando colocar os 365 dias numa tarde só. Muito bom. Mas a experiência deles é a mesma que a minha. Eles já têm irmãos em Cristo que eles têm mais contato do que comigo mesmo. E eu não estou enciumado com isso, estou contente. Porque eles ampliaram a família deles. Eles entenderam, como eu também entendi, pela graça de Deus, que eu tenho uma família aqui, por exemplo. Se você não tiver essa mentalidade, é uma ocasião na sua vida em que a família está roubando de você um grande privilégio de conhecer o povo de Deus como família. E outra ocasião é quando não temos noção da prioridade da vontade de Deus. Às vezes você tem que deixar a família para fazer a vontade de Deus, senão você não faz. Versículo 31. Nisto chegaram, todos estão comigo? Marcos 3, 31. Nisto chegaram sua mãe. Mãe de quem? Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Aqui só um parênteses, não é o nosso problema, mas é problema de gente que a gente se relaciona durante a semana. Maria não morreu virgem. Maria teve outros filhos. Tanto é que aqui está dizendo, chegaram a sua mãe, a mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus. Fecha parênteses. Bom, a mãe de Jesus chegou ali, os irmãos, eles estavam do lado de fora, e você sabe que onde Jesus estava não dava para entrar. Chegaram até a fazer um buraco no telhado para poder colocar alguém lá, era muito cheio. Agora, a mãe de Jesus não teria prioridade, os irmãos de Jesus não teriam prioridade, e eles queriam ali chamar Jesus, sei lá. Estamos fazendo um churrasco, você precisa ir lá com a família, porque a família é mais importante do que tudo. Não sei, talvez eles iam falar, olha, você é carpinteiro, quebrou uma cadeira lá em casa, você precisa arrumar. Eu não sei o que eles queriam com Jesus, mas família gera demanda.
Versículo 32. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Mais ou menos assim: Jesus, para o que você está fazendo aí, falando, ensinando, dá lá uma atenção, porque é família. Família a gente deixa tudo para atender. Essa era a demanda. Então, meus irmãos, quando as demandas familiares são demasiadas a ponto de tirar você daquilo que você está fazendo pelos outros em favor do reino de Deus, a família está atrapalhando. A família de... Vamos pensar em José do Egito? A família de José dependeu dele para a sobrevivência? Sim. A família de José dependeu dele para sobreviver. Vamos pensar na Noemi. A Noemi dependeu de quem para a sobrevivência dela? De Ruth. Então notem que família é uma demanda. A família, membros da família nem sempre conseguem andar com as próprias pernas. E isso não é quando é bebezinho que não anda. Isso é adolescente, isso é adulto, isso é depois que filhos casam também. Algumas vezes eles não conseguem andar com as próprias pernas. Precisamos ajudar. Mas se nós tivermos sempre que ficar pendurado com eles no telefone para dar ajuda, ou se tivermos que estar sempre com eles para dar ajuda, nós não conseguimos fazer a obra de Deus. Os irmãos concordam que é assim? E todos nós concordamos. Agora, se isso está acontecendo com você, não está na hora de fazer alguma coisa? Não está na hora de treinar a família a começar a andar sem a sua dependência? O filho pródigo. O filho pródigo foi um texto que foi lido ontem na reunião dos casais. O filho pródigo dependeu do pai. Quando que ele dependeu do pai? Depois que tudo fracassou. E às vezes os filhos fracassam. Às vezes os pais fracassam. E família é para isso mesmo. É para socorrer um membro da família no momento de fracasso, no momento de luta. Mas concordam também que isso tem que ser temporário? Você não pode ficar carregando nas costas a família sempre? Agora, pessoalmente, nós temos duas lutas. Nós temos filhos que são missionários. A gente já carrega uma preocupação por todos os missionários. Agora imagina sendo filho. Mas tem que ter limite. Se eu ficar transferindo os valores que Deus me dá para ajudar só minhas filhas missionárias, eu não vou poder ajudar outros missionários. Por isso eu estanco. Ajudo um pouco, mas eu paro. Agora eu vou ajudar outros missionários que não são meus filhos. Porque senão você não faz a obra de Deus. Há alguns que têm família missionária, eles se eximem de qualquer compromisso com outros missionários. E eles perdem a bênção. Eles falam: não, eu já tenho filho missionário, então não ajudo ninguém. Eu já tenho pessoas da minha família que eu contribuo na obra, então eu não ajudo mais ninguém. Você está perdendo. A sua família missionária, se for o caso, sua família missionária, ela não é sustentada por você, é por Deus. Você precisa ampliar a sua visão, porque o campo é o mundo. Os obreiros, que são poucos, podem ser inclusive da sua família, mas tem outros obreiros. Portanto, quando as demandas são demasiadas ou muitas, você começa a se desviar do propósito de Deus para a sua vida.
de ser bênção para todas as famílias da terra. Abraão ia constituir uma grande família, mas Deus deu a promessa para ele, que ele seria uma bênção para a família dele só? Para quais famílias? Todas as famílias da terra. Deixa de ser bairrista, deixa de ser familiar no sentido negativo da palavra. Só consigo ver a minha família na minha frente. Você precisa ter compreensão de que o povo de Deus é a sua família. Se isso não aconteceu ainda, você precisa de uma transformação de coração. Jesus é o nosso irmão mais velho. E todos aqueles que creem em Jesus são nossos irmãos. Meus irmãos, tem gente que vem à igreja porque é a família dela. Tem gente que se sente assim. A minha família é a igreja. São os irmãos em Cristo. Porque alguns não têm familiares que entendem. O Senhor Jesus disse que Ele traria divisão nas famílias. Pai contra filho, filho contra pai, irmãos contra irmãos. Ele traria espada, uma divisão na família. Isso tem acontecido em alguns lares aqui. Ou você fica chorando, ou você parte para ganhar outros irmãos, outras mães, outros pais. Porque assim é o povo de Deus. O povo de Deus se realiza com o próprio povo de Deus. Versículo 33. Então ele lhes respondeu dizendo: onde está minha mãe? Onde está minha mãe, meus irmãos? Dá licença, gente, eu preciso ir lá. Claro que ele não falou isso. O que ele falou, alguém pode ler bem alto, hein? Depois dos 2 pontos. Quem é minha mãe e meus irmãos? Que desdém, que desprezo. Quem é minha mãe e meus irmãos? Ô Jesus, a mãe de Deus, Maria. Quem é Maria? Quem são meus irmãos? Essa é uma pergunta que já tem resposta. O Senhor Jesus, Ele queria dizer com aquilo... Bom, deixa eu ouvir vocês. Por que Jesus faz uma pergunta dessa? Parece que tem um desprezo aí na pergunta. O que Jesus estava querendo mostrar? Alguém pode falar? Todos podem ser filhos de Deus, podem ser irmãos de Jesus, desde que aceitem Ele. Certo? Em outras palavras, cabe mais gente no meu coração. Cabe mais gente no meu coração. Não só a mãe e os irmãos. Aliás, ele pode ter muito mais tempo com eles. Mas com esses aqui, talvez seja a última vez. Por isso, você não faz a obra de Deus se você estiver muito atrelado à sua família. Mas a igreja é esquisita. Uma hora fala que tem que amar a família. Outra hora fala que tem que se separar da família. Mas assim é a Bíblia. A palavra de Deus tem as aparentes contradições. Você precisa aprender mais essa. Então esse foi o versículo 33. E o 34 diz assim: e correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Em vez de atender rapidamente a demanda familiar, ele olha para o público e fala: esses aqui são a minha família. Olha aqui minha mãe, olha outra mãe, olha outra mãe. Olha meu irmão, olha outro irmão. Essa é a minha família. A compreensão disso vai fazer muita diferença na sua vida. Mesmo porque, junto com a família, tem o fator idolatria. Muita gente não consegue se desagarrar da idolatria por causa da família. Algumas vezes eu já tenho falado isso aqui, olha, não preste atenção nas últimas palavras de alguém que está morrendo. Mas Jesus estava subindo para o céu e deu as últimas palavras. Então, o Senhor Jesus não estava morrendo, não, ele estava subindo para o céu. E ele deu as últimas palavras. Essa você presta atenção.
Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos de todas as nações. Agora esse negócio de, meu filho, não casa com ela. Meu filho, não saia dessa cidade. Meu filho, nunca se aparte dessa orquídea. Meu filho, isso é um laço do diabo na vida de quem ficar atendendo os pedidos de um moribundo. Há pessoas que carregam uma escravidão o resto da vida por causa desses pedidos. Você sabe disso, né? Você tem que se libertar. Não é Deus que está falando. É seu pai, é sua mãe, é seu irmão, talvez seu filho, sua esposa. Liberte-se disso. Tem gente que não consegue se libertar. E pessoas já falaram para você, se você é um evangelista, já pregou o evangelho para várias pessoas, em algum momento na sua vida, você já ouviu: eu não saio da minha lei, da minha religião para outra, por quê? Por quê? Meus pais. Meus pais. Ah, meus pais. O que eles iam dizer ao saber que eu virei crente? Essa é uma desonra para os meus pais. Meus irmãos, o ser humano é cheio disso. E eles não conseguem se libertar da idolatria por causa da família. A coisa mais difícil é pregar numa cidade familiar. Colônias, coisa dificílima de pregar. Porque eles criam uma casca tão grossa em volta deles que ninguém entra. Agora você sabe que muitos nordestinos se convertem? Muitos nordestinos se convertem. Você sabe a razão disso daí, né? Por causa de Jesus Cristo, que é o Salvador. Mas mais do que isso, além disso, quer dizer, alguém tem ideia? Porque muitos nordestinos se convertem? Porque eles deixam a família deles para construir, para trabalhar, para plantar, para cortar cana, para invadir o Brasil. E lá eles começam a encontrar crentes, igrejas, e eles já estão longe de seus familiares, eles estão carentes emocionalmente, e eles encontram uma família nas igrejas, e eles se convertem. Tem muita gente assim em outras cidades, e até nessa cidade. Meus irmãos, os familiares, enquanto bênção, eles são bênção. Mas quando eles começam a afastar as pessoas de encontrarem a salvação, de realizarem a vontade de Deus, as famílias se tornam um empecilho, um impedimento para a obra de Deus. O que você encontra na família de Deus, que é a família genuína? Então eu queria dizer que você tem uma família de sangue e você tem uma família verdadeira. A família de sangue é a família onde você nasceu. A família verdadeira é a família de Deus. No céu não se casa nem se dá em casamento. O Senhor Jesus falou isso. Mas no céu você tem um monte de irmãos. Quando você parte desse mundo, todo relacionamento familiar, ele dá lugar para a família genuína, que é a família de Deus. Você vai passar a eternidade com a sua família genuína, verdadeira, o povo de Deus. Isso não é impressionante, irmãos? Só que a gente dá pouca atenção para isso. E o Senhor Jesus, de uma maneira que até parece desrespeitosa, Ele está nos ensinando isso. Na família de Deus você tem fé no mesmo Senhor. Na família sanguínea, um adora uma coisa, outro adora outra coisa. Na família de Deus, todos estão unidos em volta da cruz. Na família de sangue, todos estão em volta de uma churrasqueira. Na família de Deus,
há um amor, o amor de Deus, em vez de afinidade de parentesco. Tudo na família de Deus é verdadeiro. E muitas coisas na nossa família de sangue são boas, e as outras coisas são impedimento para entender a família de Deus, a família verdadeira. Na família de Deus, há uma disciplina vinda do próprio Deus. Na família de sangue, muitas vezes não tem disciplina, não faz o que dá na cabeça. Na família de Deus, há uma preocupação em quem não é da família, para trazer para a nossa família e aumentar a nossa família. Na família de sangue não entra ninguém. A gente brinca na nossa família quando um começa a namorar com a sobrinha e lá vem um agregado, todo mundo fica de olho, porque aqui a família é nobre, não é qualquer um que entra não. Nós não somos assim, seletivos na família de sangue? Na família verdadeira, genuína do povo de Deus, o convite é feito para quem? Para todos. Você também pode fazer parte da família de Deus. O Senhor Jesus estava tentando ensinar isso para nós. E o versículo, faltou um versículo, não foi? Versículo 35. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Ele nem coloca pai, porque pai não interessa, né? Mas mãe é sagrado. Então, essas são as pessoas que são a sua família. As pessoas que amam a Deus, que fazem a vontade de Deus, se tornam seus irmãos, se tornam seus pais, suas mães. Eu já consegui, meus pais eram ótimos, tá bom? Porque eles eram crentes em Cristo, ótimo. Mas eu consegui cada conselho de homens com a idade do meu pai, cada conselho ótimo. Eu louvo a Deus por isso. Porque se um pai é bom, imagine vários. Aquelas irmãs que ficaram viúvas, por exemplo, elas pensam, mas e agora que serão dos meus filhos? Às vezes filhos pequenos. E a surpresa é que os filhos ganham vários pais cuidando deles. Porque a família de Deus, o povo de Deus é uma família verdadeira. Se você ainda nunca sentiu isso, talvez você vai sentir se algum dia você tiver que sair do seu convívio familiar para uma outra cidade onde você não conhece ninguém. E aí, quando você não conhece ninguém, para onde você vai? O crente, quando chega numa cidade, para onde ele vai? Para uma igreja. Você precisa de 30 segundos para se sentir em casa. Isso é verdade? Aqueles que já saíram. Você entra numa igreja boa, né? Você entra numa igreja e você já se sente em casa. Você é família de Deus. Parece que você já conhece aquelas pessoas há bastante tempo. Porque assim é o povo de Deus. Mas quando nós não temos noção da prioridade da vontade de Deus, a gente fica enfurnado com a nossa própria família. E sem conhecer o que Deus teria para você. Você precisa ter essa prioridade de fazer a vontade de Deus como o maior prazer da sua vida. Fazer a vontade de Deus é o maior prazer da vida de alguém. E para você fazer a vontade de Deus em equipe, é com pessoas da família de Deus, não com a família de sangue. Deus vai te dar pessoas para te ajudar a fazer a vontade de Deus. Então, quais são alguns benefícios de você entender isso? Essa prioridade de ter o povo de Deus como a sua família genuína, verdadeira. Primeiro, não primeiro, mas uma das vantagens é paz. Eu já ouvi pessoas dizendo, quando eu entro na igreja eu sinto uma paz. Quando eu volto para minha casa,
eu me sinto em guerra. Por que isso? Porque o povo de Deus vive, habita com Deus de paz. E nem sempre é assim nas casas. Nas casas tem muita briga às vezes. Principalmente quando há pessoas no mesmo teto que não conhecem a salvação em Cristo Jesus. Paz. Venha para a igreja, você vai sentir paz. Motivação. Tem pessoas que são desmotivadas dentro de casa, e na igreja ele recebe um empurrão. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo dá esse empurrão. Através de quem? Através dos irmãos. Falando para uma jovem: olha, não desanima não, vai firme, Deus vai te abençoar. Josué fala para o povo de Deus todo: fortalecei-vos, medite na palavra do Senhor. Outras vezes a peleja não é vossa, é de Deus. Nós todos estamos juntos na mesma peleja, mesmas dificuldades. Alegria. Quem já entrou na igreja meio triste e saiu bem alegre, né? O povo de Deus contagia a nossa vida. Relacionamento profundo com Deus. Às vezes você tenta manter uma vida cristã sozinho, mas quando você vem para o meio do povo de Deus, você ganha um gás, você ganha uma força, e você sente esse relacionamento mais profundo com Deus só pelo fato de estar com os irmãos. Também nessa família você ganha um impacto profundo na sua vida, e você começa a impactar outras pessoas. Você aprende que não é só a sua família, mas existem outras famílias, outras pessoas que precisam de você, precisam de uma palavra de incentivo, precisam de evangelização, precisam conhecer o Senhor. Segurança. Muitas pessoas não fazem uma decisão na vida diária e pessoal se não consultarem os irmãos numa reunião de oração. Sabia disso? Não, primeiro eu tenho que falar com os irmãos. Quais são os irmãos? Da igreja. Eu preciso conversar com alguém, preciso ligar para alguém. Às vezes você não liga para um familiar de sangue, você liga para um irmão em Cristo para orar e te orientar sobre certos negócios. Segurança. Aqui também você tem aquele senso de dever cumprido, porque o Senhor Jesus falou assim: nisto conhecerão que sois os meus discípulos. Em quê? Em amardes uns aos outros. Ele não estava falando do seu núcleo familiar, ele estava falando aqui da igreja. As pessoas conhecem que você é discípulo de Cristo porque você ama aos irmãos, a família genuína, a família verdadeira. E também servimos de exemplo para a próxima geração. Alguém perguntou: por que as igrejas têm tantas famílias? Famílias mesmo agora de sangue. Porque é assim. Porque você traz a sua família para cá. Se você tem domínio dos seus filhos, quando eles são pequenos, evidentemente, você traz para a igreja. E a igreja se auto-mantém. Pode ver que igrejas de várias décadas, um é líder, depois o filho acaba sendo líder, mas isso é, como é que diz no mundo, nepotismo? Não é nepotismo. Nepotismo é um erro político, né? Em que começa a dar emprego para os familiares. Mas igreja não é assim. É porque a família cresce junto no mesmo ambiente. E acaba vindo os outros, os filhos, os netos, e todos trabalhando na igreja. Isso não é problema. Pode se tornar um problema às vezes, mas é tratado como o povo de Deus, família de Deus. Meus irmãos, eu não disse que ia ser difícil o estudo hoje? Não é difícil?
Eu acho que é difícil. Mas eu tenho experimentado isso. Nós somos em 5 irmãos. Nós somos em vários sobrinhos. Pela graça de Deus, todos são crentes. Quando a gente se reúne, eu oro por cada um deles, eles oram também uns pelos outros. E na nossa família tem 44 pessoas. É um núcleo pelo qual eu oro. Eu os vejo uma vez por ano. Às vezes um pouco mais, mas a maioria deles uma vez por ano. Nós somos família, nós nos amamos. Eu gostaria que eles conhecessem a minha família e eu também gostaria de conhecer a família deles. Isso tem acontecido algumas vezes. A família genuína, o povo de Deus. Se isso te ofendeu, você está ofendido com Jesus, porque Jesus é quem falou isso. Se isso te trouxe reflexão, pensamento, então é hora de você pensar, reavaliar o seu relacionamento do seu núcleo familiar de sangue. Não é para você agora começar, não gosto mais de você, o pastor falou que não é mais para gostar de você, é para gostar das outras pessoas. Não é isso. Mas você saber que há ocasiões em que a família começa a tomar o lugar da obra de Deus. Se isso está acontecendo com você, começa a se desvencilhar. Simão Pedro e aqueles pescadores, eles deixaram o pai na mão, mas não deixaram doente, deixaram o pai com a empresa de pesca. Arruma outro funcionário, porque eu vou embora, vou servir ao Senhor. Vários têm várias experiências. Se nós ouvíssemos as lágrimas da mamãe quando a gente ia sair para a obra, todas as férias que ia, a gente não voltava, porque era de partir o coração. É como se um filho tivesse morrido saindo. É difícil, é muito difícil. Algumas pessoas perguntam para mim: você não tem saudade das netas? Não faz uma pergunta dessa que eu já começo a chorar. É claro que eu tenho saudade. Mas se pudesse ser diferente, o que você faria? Eu faria de tudo para não ser diferente, ser exatamente como está. Porque é assim que eu entendo, na palavra de Deus, que nós temos que fazer. Os filhos não têm que ficar agarrados com os pais, deixando de realizar a obra de Deus. E você, pai, mãe, você é o grande responsável de impedir a obra de Deus. Muitos de vocês, talvez. Por isso, meus irmãos, começa a abrir o coração para a obra de Deus, começa a abrir o coração para a família genuína de Deus. E você vai ter uma grande experiência. Que Deus os abençoe. Eu os amo em Cristo Jesus, vocês são minha família. Vamos orar. Querido Deus, obrigado porque o teu Filho amado deixou a companhia do Senhor temporariamente para nos alcançar e alcançar mais filhos do Senhor. E agora o Senhor Jesus tem vários irmãos. E nós queremos ter a mesma mentalidade de Jesus, ó Deus. Amarmos os nossos familiares, cuidarmos quando eles precisam, mas estender as nossas tendas para alcançar e para colocar outras pessoas dentro dessa tenda, dentro do povo de Deus, formando a família genuína do Senhor. Dá-nos, ó Pai, esse desprendimento para realizarmos a Tua obra. Nós oramos em nome daquele que é o nosso irmão mais velho, Jesus. Amém.